Olá a todos e todas, nós estamos iniciando hoje este que é o nosso último encontro neste bimestre e nós vamos trabalhar especificamente com uma religião que, apesar de ser a segunda maior do mundo em número de adeptos, é pouco conhecida entre nós. E muitas vezes, apesar de ser conhecida, é conhecida de uma forma equivocada, como se tivesse uma única forma de interação com o mundo. E essa forma não é bem exatamente assim. Essa religião é o islamismo e nós vamos analisá-la neste encontro como uma religião que está aberta ao diálogo. Então temos duas posturas que nós vamos fazer a contraposição. A primeira dela é essa forma como o islamismo acaba sendo mais conhecido no dia de hoje. O islamismo é muito conhecido entre nós por causa do Estado Islâmico, de uma forma terrorista de se manifestar. Como se toda a religião islâmica fosse com este mesmo formato, com essa mesma postura. E não é verdade. Existe esse lado do islamismo que acaba sendo terrorista, acaba promovendo terror em vários países, principalmente países de origem árabe e que mantém o islamismo como religião central, como a Síria, Líbia e etc., mas também em países do Ocidente, porque eles promovem aquilo que eles chamam de guerra contra o Ocidente. É uma forma de reação, dizendo que como houve uma negativa, um jeito negativo do Ocidente pensar o islamismo teria também a possibilidade, a característica de reagir a essa forma. Então, se o Ocidente olha de forma negativa para o islamismo, eles vão agir de forma negativa com o Ocidente. Essa é a postura que o Estado Islâmico assume. Só que o Estado Islâmico é um pequeno grupo, ou os grupos terroristas dentro do islamismo, são pequenos grupos dentro da segunda maior religião do mundo. Se todos os membros dessa segunda maior religião fossem terroristas, obviamente nós teríamos um problema sério no mundo, porque ela é a religião que mais cresce e é a religião que já tem uma porcentagem significativa de adeptos. Se todos eles agissem desta forma, nós acabaríamos não tendo mais mundo para viver. Se todos pegassem armas como nós estamos vendo na imagem e resolvessem atacar aqueles que não acreditam, que não pensam da mesma forma, não existiria essa possibilidade de um contraponto, de pensar diferente. O Estado Islâmico ele é conhecido entre os próprios islâmicos a partir dessa sigla que significaria em árabe Estado Islâmico da Síria e do Iraque, que é Daesh. Só que Daesh, em árabe, também remete a pisar, esmagar com os pés. E a ideia que eles usam, os próprios árabes usam para se referir a este grupo árabe extremista, é que eles querem esmagar todos os que pensam de forma diferente. O próprio Estado Islâmico não gosta desse termo, mas os outros islâmicos se referem a eles desta forma, sabendo que eles não gostam desta referência, exatamente para trazer à memória que esse grupo é um grupo extremista. Não é a representação de tudo que o islamismo é. Este grupo é um grupo que quer romper com toda possibilidade de diálogo. Não aceitam qualquer um que pense de forma diferente. Por não aceitar qualquer forma de pensamento diferente, nós estamos associando este grupo, dentro do islamismo, com uma posição da Sonserina. Aquela casa em que as pessoas são ambiciosas,
em que as pessoas lutam por aquilo em que acreditam, mas muitas vezes, ao lutar por aquilo em que acreditam, sobrepõem-se aos outros. Colocam seu pensamento sobre os outros, esmagando o pensamento do outro, não aceitando qualquer forma de pensar que seja diferente à sua própria forma. É claro que a gente precisa entender que, apesar do Estado Islâmico ser um grupo terrorista e fazer isto com uma violência desmensurada, sem medida, fazer ataques a boates onde as pessoas estão se divertindo, a bares onde as pessoas estão bebendo, a estádios de futebol, vários símbolos do Ocidente, vários símbolos da forma de pensar do homem ocidental, eles atacam esses símbolos em cidades que são simbólicas também, como Paris, Nova York, etc. Os atentados normalmente são atentados com esse objetivo. Apesar do Estado Islâmico ser tudo isto e ser difícil da gente comparar, infelizmente, nós temos no mundo hoje, e não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, uma série de pessoas que agem desse mesmo modo extremista, que significa dizer um modo de pensar e de agir que não aceita o pensamento do outro como sendo válido. Então a gente vê em vários países diferentes, de locais diferentes, inclusive o Brasil, toda uma oposição muito raivosa, nervosa, violenta a tudo aquilo que pensa diferente. E esse jeito de reação não é exclusivo dos islâmicos. Mas, apesar disso, nós acabamos associando apenas ao islamismo esse jeito terrorista. E não vemos, em contrapartida, outras possibilidades, como, por exemplo, a do Sheikh, que é imã da mesquita do Cairo, Ahmed al-Tayeb. Esse Sheikh é um líder religioso do Islã vivo, atuante hoje em dia. Aqui nós vemos uma imagem em que, a convite dele, o Papa Francisco e outras lideranças, como o líder da Igreja Ortodoxa, patriarca da Igreja Ortodoxa, o líder da Igreja Copta, que é também um dos cismas do catolicismo mais antigos. A Igreja Copta é a Igreja do Egito. Esses líderes de religiões diferentes se reuniram no Cairo a convite desse sheik, que é uma liderança religiosa islâmica, mas uma liderança religiosa islâmica completamente diferente, completamente oposta àquele pensamento do Estado Islâmico. Uma liderança religiosa que está aberta ao diálogo, aberta a conversar com quem pensa diferente dele mesmo e com quem tem, inclusive, posicionamentos religiosos firmes. Não se pode dizer que o Papa da Igreja Católica não acredite firmemente naquilo que ele prega, assim como o patriarca da Igreja Católica Ortodoxa não acredita firmemente naquilo que ele prega. Ou seja, cada um desses líderes acreditam muito naquilo que estão fazendo, mas, apesar de acreditarem muito na forma como pensam, eles se colocam à disposição para conversar com quem pensa diferente deles. E isso é uma outra proposta muito diferente de um hábito terrorista de impor a sua verdade sobre todos os que pensam diferente. Essa frase do Sheikh Ahmed al-Tayeb é uma frase que ele não disse exatamente neste congresso do Cairo, ele disse em um outro congresso em que estavam entre lideranças islâmicas, mas que serve, no fundo, para todos os nossos problemas de convivência
todos os nossos problemas de relacionamento com quem pensa diferente de nós. Diz ele que é necessário ir até o fundo nas coisas que nos unem. Ou seja, ao invés de ficarmos nos preocupando com cada uma das coisas em que nós pensamos diferente, é necessário esquecer as diferenças e buscar aquilo que nos une. Se entre o islamismo, o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo, o catolicismo copta, o protestantismo, a umbanda, o candomblé, os judeus e etc. Existem muitas diferenças, e é verdade que existem muitas diferenças, e não estamos pedindo que se esqueça dessas várias diferenças, mas que lembre que existem também muitas coisas que aproximam. E que para manter um bom diálogo, não é necessário frisar a diferença o tempo todo. Mas se nós aprendermos a entender que existem coisas que nos aproximam, a gente pode continuar conversando mesmo com aquele que pensa muito diferente de nós. É assim, por exemplo, que nós fazemos quando uma pessoa torce para um time de futebol e outro torce para outro. A gente pode brincar, pode debochar um do outro, dependendo de quando o seu time está melhor ou o seu time está pior, pode lembrar as conquistas do passado de um time ou as conquistas do presente de outro. Podemos fazer isso tudo, mas depois a gente vai se lembrar daquilo que nos aproxima também e continuar vivendo a vida. Não vamos ficar o tempo inteiro apenas lembrando no que somos diferentes. Buscamos também aquilo em que somos parecidos, aquilo em que nos aproximamos. E é isso que o Sheikh Ahmed Al-Tayeb está lembrando com essa frase. É claro que nós temos diferenças, e não precisamos esquecer das nossas diferenças, mas também temos muitas coisas que nos aproximam. E para uma boa convivência, lembrar dessas coisas que nos aproximam ajuda muito. Desculpem. Por isso que nós estamos associando o Sheikh, que é reitor de uma universidade, inclusive também, a Corvinal. Uma casa que pensa, uma casa que estuda o jeito de encontrar uma saída. Se de um lado a gente tem um Estado Islâmico que quer impor o seu pensamento sobre todos os outros que pensam diferentes, por outro, nós temos um islamismo muito forte, muito mais amplo, representado aqui pelo Sheikh Ahmed Al-Tayeb, que pensa no diálogo, que estuda e conhece a fundo o outro para tentar dizer, olha, nós temos as nossas diferenças, mas também conseguimos nos aproximar em outra medida. Na esperança que a gente sempre consiga encontrar isto que nos une, para não ficarmos presos apenas ao que nos separa, a gente vai encerrando as aulas deste bimestre. Vamos dar uma pausa aí para podermos revigorar e voltamos no próximo bimestre. Um grande abraço a todos e todas e até o nosso próximo encontro.